Fala galera do Direito Civil, sou eu, Ana Silvia, pra gente abrir mais uma aula aqui no curso da OAB. Hoje a gente vai falar dentro do Direito Civil sobre bem o comecinho do Direito Civil, os fundamentos. Vamos falar sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tem essa sigla aí que eu coloquei pra vocês. Mas antes da gente começar, alguns recadinhos básicos de início de aula. Água. Importante, que dá sede no meio da aula. Se coloca aí num lugar confortável, aperta o cinto e não esquece, gente, o Código Civil do lado, certo? Facilita o estudo de vocês, vocês vão conseguindo achar o que vocês precisam, vão aí ficando mais íntimos do Código Civil para facilitar para vocês na hora da prova da OAB, ok? Podemos começar? Então vamos lá. Falando, gente, sobre o direito civil. O que é o direito civil? Para que serve o direito civil? Aonde anda o direito civil? Veja só, o direito civil é o direito que regula as relações entre os particulares. Qualquer relação jurídica que tenham nos polos os particulares, o direito civil vai ali incidir entre dois particulares. Se a gente tiver perante uma relação jurídica onde tem um ente público em um dos polos, dependendo do ente público que for, a gente sabe que vai usar as normas de direito público e não as normas de direito privado, que aqui a gente vai falar sobre o Código Civil. Como a gente estava falando, para que serve essa regulamentação? Para que regulamentar tanto essas relações entre os particulares? Veja só, se você parar para pensar, toda vez que desde o momento que a gente acorda, que a gente abre o olho de manhã, a gente começa a ter possibilidades de relações jurídicas, principalmente dentro do direito civil. Imagina o seguinte, eu acordo, vou fazer o meu café, ligo a minha cafeteira, tudo certo, passo café, eu escovo os dentes, eu me arrumo, vou trabalhar. Quando eu tô indo pro trabalho, vejo meu vizinho, dou um oi, chego no meu trabalho são e salva. Dentro dessas condutas que eu coloquei para vocês, alguma delas interessa ao direito civil? Na verdade, não tem relevância para o direito civil. Porém, se a gente usar esse mesmo exemplo, se eu fizer as mesmas condutas que agora há pouco eu contei para vocês, mas olha só de outra forma. Eu acordo e vou pôr o café. A cafeteira explode e me queima com água quente. Fico com uma cicatriz no braço. Já acordei com o pé esquerdo. Não satisfeita, vou escovar os dentes e uma obturação do meu dente cai que eu tinha feito no dia anterior. Entro no carro, vou trabalhar e bato no carro do vizinho, arranco o espelho dele. Me diga, é interessante? Essas condutas, elas são interessantes para serem reguladas pelo direito civil? Daí sim. Então vejam, a quantidade de relações jurídicas, de relações entre os particulares que podem ter durante o nosso dia a dia, elas são incontáveis, certo? É por isso que existe o nosso Código Civil, que também é o código mais antigo dentro de toda a codificação aí do mundo, começando lá no direito romano, que se tem notícia. Então, vou dizer para você que é a matéria mais importante para você estudar, é o direito civil. A gente já falou um pouquinho para quem serve o direito civil, ela vai regrar então essas relações entre os particulares, pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas. Eu acho importante a gente colocar aqui o embasamento do nosso Código Civil. Por que o nosso Código Civil, ele tem os fundamentos, ele tem os princípios que ele tem hoje? Como é que a gente chegou até aqui? Fazendo uma brevíssima construção histórica, partindo somente do Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916, ele tinha um cunho patrimonialista e individualista. Ali em 1916, quando da promulgação desse código, é claro que eles não tinham a mesma ideia de sociedade, coletividade que hoje a gente tem. Então, para aquela época, o Código Civil de 16, ele fazia as frentes, né, digamos assim, ele servia para regular as relações entre os particulares. Por quê? Porque a sociedade estava inserida em um meio que conseguia abraçar aquele Código Civil. Mas veja só, em 1988, um marco histórico aí do nosso país, a nossa Constituição Federal foi promulgada. A partir desse momento, nos parece impossível a gente
ter em vigência uma Constituição Federal recheada de princípios e preceitos democráticos, coletivos e sociais e um Código Civil extremamente retrógrado para aquela época, uma vez que baseado em fundamentos completamente divergentes da Constituição Federal. Imaginem só que no Código Civil de 16 ainda existiam artigos que falavam sobre os dotes das mulheres em relação ao casamento. Teria possibilidade, vocês conseguem imaginar, uma Constituição Federal, a Lei Mora e a Lei Maior, incidido em todos os outros códigos, nas leis infraconstitucionais, batendo de frente diretamente com esse tipo de artigo. Então vejam, há muito antes de 88, o Código Civil já não estava dando conta do recado, porque a sociedade evoluiu, a sociedade modificou seus pensamentos, até culturalmente falando. Então, com o advento da Constituição Federal, principalmente, é que urge uma necessidade de a gente ter um novo Código Civil. E de 88 a 2002 foi o tempo curto que o legislador precisou para fazer um novo Código Civil. Agora sim, todo baseado e recheado com os mesmos fundamentos e princípios da Constituição Federal. Ou seja, o nosso Código Civil hoje, o Código Civil de 2002, ele tem características muito mais sociais e coletivas. Um exemplo muito fácil de ser percebido é em relação ao princípio da função social. Hoje, o princípio da função social ele está inserido dentro do Código Civil nos mais diversos artigos e em relação aos mais diversos direitos. Pode ser propriedade, o direito contratual, a função social dos direitos, né, de uma forma geral, ele acaba por incidir em toda essa regulamentação das relações entre os particulares. Então a gente tem uma divergência e assim um abismo de diferença entre o Código Civil de 16 e o nosso Código Civil de 2002. E é por isso que hoje o legislador conseguiu inserir a gente em leis muito mais fáceis de serem entendidas, muito mais fáceis de serem utilizadas, ou pelo menos essa era a ideia deles quando da elaboração do novo Código Civil, certo? Era para facilitar a nossa vida mesmo. Bom, a gente falou um pouquinho do Código Civil, só para a gente entrar aí no clima e começar a aula, mas o nosso objetivo de hoje não é falar somente sobre o Código Civil, mas em relação à lei das introduções, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Prof, eu nunca vi essa lei. Gente, a lei de introdução, ela tá sempre antes do Código Civil. Ela vem antes do Código Civil, o teu vademécum tá ali. É só ir lá no comecinho que você vai achar. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, como o próprio nome já diz, ela não rege somente o Código Civil. Ela vem recheado de artigos e de normas que devem incidir em todo o ordenamento jurídico. É por isso que eu coloquei aí certas características para vocês dentro desse círculo. Ele é uma lei autônoma. É uma lei autônoma porque ela age sozinha, ela não precisa agir diretamente dentro do Código Civil. Ela pode agir dentro também do Código Penal, por exemplo. É um código de normas, também chamado de lei das leis. É ela que vai, quando tiver alguma dúvida de como agir em relação a uma interpretação, por exemplo, dentro de uma lei que tem uma omissão, como é que eu interpreto? Você vai na lei de introdução à norma dos direitos, do direito brasileiro e ali você vai encontrar a solução. E também é uma norma, é uma lei independente. Por quê? Porque ela rege vários outros tipos de lei e não somente o Código Civil. Então agora que a gente vai começar propriamente dita a nossa aula em relação à lei de introdução. Abre lá a lei de introdução e no artigo 1º, ele vai falar sobre a vigência da norma. Quando uma norma entra em vigor no nosso ordenamento jurídico, colocando mais uma vez para vocês, então, que não é só uma norma de direito, que tenha seu fundamento no direito civil, qualquer norma. E diz o artigo 1º, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada.
para. 45 dias é a regra geral que a gente tem para essa norma entrar em vigor. A gente tem que conhecer, né, a norma. Essa é a nossa regra geral. Mas antes da gente falar da tal da vacatio legis, que é esse intervalo de tempo entre a publicação e a efetiva vigência dessa norma, eu queria colocar alguns pontos para vocês em relação a toda e qualquer norma. A norma, ela deve ser vista sob 3 primas diferentes: validade, vigência e eficácia. Em relação à validade, esse prisma vai se desdobrar em 2. Uma perspectiva formal e uma perspectiva material. Qual é a diferença entre elas? Para a lei ter validade, para ela ser uma lei, uma norma legal, ela tem que visualizar, ela tem que seguir certas regras em relação a 2 aspectos: o aspecto formal e o material. O aspecto formal nada mais é que seguir as regras procedimentais para a elaboração daquela norma. Número de pessoas que devem votar, 2/3 de uma casa, volta para outra casa e assim por diante. Esse procedimento que está previsto em lei, ele está ali para ser cumprido. Se existe algum vício na formalização, ou seja, na elaboração dessa lei, ela não vai ter sua validade. Da mesma forma e paralelamente, quando olhamos sobre o outro aspecto da validade, agora o aspecto material, o que é o aspecto material? A gente tem que ver se o conteúdo daquela norma, ela está dentro da legalidade. É uma lei válida. Adianta eu fazer uma lei para o direito civil que é completamente contrária às normas da Constituição? Não, porque a sua validade material está viciada. Ela não tem como entrar em vigor. Ela não é uma lei válida. Então, agora falando da segunda perspectiva que eu falei para vocês, é em relação à vigência. Quando que essa norma entra em vigência? Como a gente leu agora há pouquinho, o artigo 1º da Lei de Introdução fala que, em regra geral, 45 dias depois, após a sua publicação. Dá uma olhadinha no parágrafo 1º do artigo 1º também, que fala que nos estados estrangeiros, 3 meses após, ela começa a ter a sua vigência, após a sua publicação. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre a vigência. Queria só antes abrir essa parte do artigo 1º em relação à vigência das normas, trazendo para vocês esse tríplice aspecto de validade, vigência e eficácia da norma. Então, assim, eu vou para o último prisma aí da lei, falando sobre a eficácia da norma. Em relação à eficácia, bom, o que significa a eficácia? A eficácia nada mais é a produção de efeitos dessa lei. Como que ela vai produzir os seus efeitos e se ela vai produzir esses efeitos. Para eu conseguir ver se essa lei está tendo a sua eficácia, a gente também vai dividir em 2 aspectos diferentes. O primeiro aspecto diz respeito ao aspecto social. Se essa lei ela conseguiu ser introduzida socialmente e conseguiu ser utilizada. Por um outro lado, a gente tem que ver uma eficácia técnica. Se dentro do dia a dia dos operadores do direito, essa lei foi bem recepcionada e tem alguma utilidade. Unindo a eficácia técnica com a eficácia social, ela tem uma eficácia plena. Ok? Passando agora para o próximo slide, que a gente vai falar sobre a diferença de existência da norma e vigência da norma. Como a gente leu lá, a gente sabe que a partir do momento que existe a publicação de uma lei, a gente tem que esperar, como regra geral, 45 dias para essa lei entrar em vigência. Ou seja, a gente aguarda 45 dias para essa lei começar a ter eficácia, a produzir os seus efeitos no mundo real. Ela sai do papel e começa a visualizar onde que ela vai poder se encaixar, em quais situações do cotidiano, em quais situações do dia a dia a gente vai conseguir aplicar essa norma. Então, a existência da norma, ela não é sinônimo de vigência de norma. Por quê? Porque a gente precisa desse tempo, que se chama vacatio legis, para ela entrar realmente em vigor. Falei para vocês que a regra geral é de 45 dias dentro do território brasileiro, a partir da efetiva publicação da lei. Por sua vez, no parágrafo 1º, diz que nos países estrangeiros, essa vacatio legis, esse período de espera entre publicação e vigência é de 3 meses. Contagem de prazo da vacatio legis. Como que a gente conta o prazo para a gente saber esses 45 dias? Se a lei ela foi publicada na segunda-feira, o prazo dela começa a correr na
terça-feira, por exemplo, segunda-feira, dia 10, ela foi publicada. Dia 11, ela começa a correr. 45 dias exatos depois, ela entra em vigor. Bem tranquilo, como se contasse um prazo processual. Para que serve a vacatio legis? Por que existe esse instituto jurídico da vacatio legis? Veja, os operadores do direito, eles têm que dar um tempo para eles conseguirem ali olhar aquela lei, ver quais vão ser as modificações e se preparar para conseguir colocar aquela lei na sua efetiva vigência, para ela começar a funcionar, produzir a sua eficácia no dia a dia. É por isso que a regra é de 45 dias. Pode mudar? Pode. Tenho certeza que se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação? Pode ser? Pode. A regra geral é 45, mas o legislador deu a possibilidade de ampliar ou diminuir esse prazo. Um exemplo de ampliação desse prazo, que é fácil para a gente perceber, que em 2015, com o novo Código de Processo Civil, quanto tempo a gente teve? Um ano, né? A gente teve um ano aí para se preparar, para conseguir entender, interpretar o novo Código de Processo, para daí sim ele ter a sua vigência, ele entrar em vigor propriamente dito. Porque antes disso, a partir da sua publicação, ele estava lá quietinho, dormindo, para todo mundo ir conhecendo ele, para só depois ele produzir os seus efeitos aqui no mundo real. Em relação ao artigo 1º, o que é mais importante é isso que vocês têm que saber. Vamos pular agora para o artigo 2º, que fala sobre o princípio da continuidade das leis. Uma lei, ela não morre simplesmente. A lei, ela continua produzindo seus efeitos, tendo vigência, tendo eficácia, até que outra lei venha e a mude, que a revogue de uma forma total ou a revogue de uma forma parcial. Uma lei, ela só pode ser revogada através de outra lei. Aqui é importante a gente falar sobre dois institutos que têm conceitos diferentes e às vezes a gente pode se confundir. Abrogação e derrogação. A abrogação nada mais é do que a revogação total de uma lei. Já por sua vez, a derrogação é a revogação parcial. Vou dar dois exemplos para ficar bem fácil aqui para vocês lembrarem. A derrogação. Derrogação. Estatuto da pessoa com deficiência, que entrou em vigor em 2015 e que alterou o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil. Ele alterou por inteiro a Lei 10.349, é isso? Do Código Civil? Não. Ele alterou somente alguns artigos. Aí estamos frente a uma derrogação. Por outro lado, a abrogação é quando aquela lei ela é completamente revogada por outra, ou seja, vai parar de produzir os seus efeitos, que como a gente falou agora há pouco, vou também me utilizar do novo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil antigo lá ficou, e agora quem está produzindo a sua vigência de uma forma integral, revogando na sua integralidade o anterior, é o novo Código de Processo Civil. Certo? Falei para vocês do artigo 2º, que o princípio da continuidade das normas, que uma lei ela só pode ser revogada por outra lei. Pergunto para vocês, se uma lei ela não é revogada, mas ninguém usa mais, essa lei ela é vista como revogada? Na verdade não, eu posso utilizar, porque regra, a lei ela só é revogada por outra lei pelo princípio da continuidade das leis previstas no artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Porém, se ela não tem uma eficácia social, como vimos lá no primeiro slide, também ela não vai produzir os seus efeitos como deveria. Mas eu não posso dizer que essa lei ela foi revogada. Um instituto que a ordem adora pedir na prova é a tal da repristinação, porque eu acho que ela tem um nome tão horrível que os alunos ficam meio assustados na hora de estudar. Mas, na verdade, é um conceito muito simples. Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução fala pra gente o seguinte: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência. Professora, eu não entendi. Vou desenhar para você, fica tranquilo. Olha só. Lei A está em vigência, ela está em vigor. Vem a Lei B e revoga a Lei A. Ou seja, quem está produzindo seus efeitos agora é a Lei B. Não satisfeito, o legislador
publica outra lei, passa vacatio legis, aquelas fériasinhas, e entra em vigor a lei C, que acaba por revogar a lei B. Pergunta é a seguinte: a lei C, por ter revogado a lei B, revogadora da lei A, volta a produzir os efeitos a lei A? Não, na verdade não. Vai produzir os efeitos a lei C, o que ali contiver. Mas, como diz o parágrafo 3º do artigo 2º, salvo disposição em contrário, se a lei C, quando revoga a B, diz a lei A volta a ter vigência, aí sim, aí a lei A tem vigência. Mas, a princípio, regra geral, a repristinação não é aceita no nosso ordenamento jurídico, salvo disposição expressa na última lei, aquela que vai revogar a lei revogadora. Ok? Entenderam? Tranquilidade? Não tem muito segredo, gente. Vamos continuar aqui a nossa análise dos artigos mais importantes da lei de introdução. Artigo 3º fala sobre a obrigatoriedade da norma e da mesma forma já vou falar junto sobre o artigo 4º, que fala sobre a omissão das normas. O artigo 3º é um artigo bem simples que fala que ninguém pode se excusar, ninguém pode pedir desculpas e fazer alguma coisa errada, ilícita, por desconhecer a norma. Tranquilidade. A ignorância à lei não é motivo de escusa para ser penalizado. Basicamente é isso que o artigo 3º está falando. O artigo 4º, eu acho ele um artigo interessante, porque ele fala assim, que quando houver uma omissão do legislador em relação, quando uma lei for omissa, cabe ao juiz utilizar os costumes, os princípios e a analogia para conseguir aplicar a tal lei no caso concreto. Ótimo. Muito interessante o que vocês, tenho certeza que tem gente aí me assistindo de todo lugar do Brasil e a gente sabe que como o nosso país é muito grande, não existe a possibilidade, e isso é verdade, de aplicar a lei exatamente da mesma forma em todos os cantos deste país. Para quem já teve a oportunidade de morar em outros lugares, a gente sabe que por esse tamanho, né, por essa densidade aí de pessoas e culturas que formou o nosso país, a gente tem culturas completamente diferentes a 1.000, 2.000 quilômetros de distância da onde a gente mora. Então, às vezes, a questão dos costumes, eles podem variar de um lugar para outro. E variam. Se você aplica uma norma no estado do Mato Grosso, que eu amo de paixão, em relação, por exemplo, direito obrigacional, direito contratual, ele vai ser aplicado de uma forma um pouquinho diferente do que os costumes aqui do sul, do que os costumes no sul do país. E existe essa diferença. Então, cada juiz que tiver em cada localidade tem um pouquinho aí de jogo de cintura para aplicar a norma de acordo com os costumes locais. Da mesma forma, o legislador trouxe pra gente que essas omissões devem ser supridas através dos princípios. Bom, me parece muito lógico. Por isso que no comecinho da nossa aula a gente colocou alguns princípios que regem aí o nosso Código Civil, principalmente, que são aqueles que regem também a Constituição Federal, né? Mas vamos ter uma aula ainda, gente, para falar sobre os princípios do Código Civil. E em relação à analogia, a analogia nada mais é do que você pegar um caso e comparar com o outro e fazer com que eles mais ou menos se encaixem para a gente conseguir usar a mesma lei em relação aos dois. Fácil de entender. O nosso Código Civil hoje diz que duas pessoas, o homem e a mulher, podem casar, mas a gente já sabe que hoje as pessoas do mesmo sexo também podem contrair o tal do casamento. Então, por quê? Porque a gente faz uma analogia. Se homem e mulher podem casar, todos são iguais perante as leis, mulheres podem casar entre elas, da mesma forma os homens. Isso seria uma analogia. Continuando aqui a artigo 6º, que fala sobre a regra da irretroatividade. Fala que, a partir do momento que a lei entra em vigor, respeitado três exceções, ela já vai começar a produzir os seus efeitos. Quais são essas 3 exceções? O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Começando pelo ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito é conceituado pela lei de introduções dizendo que é um ato consumado segundo a lei do seu tempo. Aquele ato ele foi consumado segundo a lei do seu tempo. Imagina um contrato que você assina e a eficácia dele é feita dentro da lei daquele tempo. Ele já produziu a sua eficácia. Se uma nova lei vier modificando as formalidades da elaboração daquele contrato, por exemplo, não há que se falar que aquele contrato foi feito formalmente
ele é formalmente inválido, não possui validade. Por quê? Porque no tempo do ato dele, ele foi feito de forma perfeita. Por sua vez, o direito adquirido nada mais é do que a incorporação do patrimônio em um certo momento, e após esse momento da incorporação do patrimônio no acervo patrimonial de uma pessoa, existe a modificação da lei. Também deve ser respeitada e não vai haver mudança se tiver realmente essa incorporação. Por fim, terceira exceção, que fala sobre a coisa julgada. Gente, sobre a coisa julgada, eu queria só falar duas coisas aqui para vocês. Tem bastante matéria, eu tô pegando tudo que é principal, mas dê uma boa lida aí nessa parte, nesse comecinho, que eu acho essencial para vocês conseguirem levar o estudo de vocês dentro do direito civil, principalmente, tá? De uma forma bem tranquila. A coisa julgada. Quando eu entro com um processo, eu tenho um objetivo. Meu objetivo normalmente ele é alcançado em sede de sentença. Nessa sentença vai conter uma condenação, uma declaração, algum direito que vai ser dado a uma pessoa, e existe um tempo para uma das partes que perdeu, por exemplo, essa ação, entrar com recurso por uma vez que não satisfeita. Se ninguém entra com recurso, a gente diz que essa sentença, que essa decisão, ela transitou em julgado. Após o trânsito em julgado da sentença é que começam algumas dúvidas dos alunos. A gente tem dois tipos de trânsito em julgado. O trânsito julgado formal e o trânsito julgado material. O trânsito julgado formal, ele transita em julgado para dentro do mesmo processo. Mas aquela matéria vai poder ser revista dentro de um processo diferente. Imagine que eu entro com uma demanda na esfera civil e a sentença, a decisão do juiz é extinguir o feito sem julgamento do mérito por falta de uma das condições da ação. Se isso acontecer, quando eu não tiver o julgamento do mérito, extinguiu aquela ação. Passa-se o prazo para recurso, eu não tenho mais como mexer naquela decisão, mas eu tenho a possibilidade de entrar com uma nova ação, com as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir, ok? Isso é trânsito em julgado formal. É quando aquela decisão, ela ainda pode ser modificada em outro processo. Porém, por sua vez, o trânsito em julgado material, ele tem efeitos externos. Normalmente, quando tivermos sentença condenatória, tem a resolução do mérito e ele não vai mais poder ser revisto em outros processos. Ok? Esse efeito, ai que bonitinho, esse efeito ele vai produzir os seus efeitos após o trânsito julgado e a princípio ele não consegue mais ser modificado. Última questão para a gente terminar a nossa aula sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Conflito de normas no espaço. A regra geral é que a nossa lei vale dentro do nosso território nacional. Dentro do Brasil, vale o que for estipulado pelo nosso legislativo. Porém, a gente se utiliza do princípio da extraterritorialidade para a gente aplicar algumas leis estrangeiras que aqui nos interessam. Principalmente quando a gente fala de empresas que estão aqui, são empresas internacionais, algumas leis do estrangeiro também são aplicadas. Por isso, aqui no Brasil, é aplicado o princípio da territorialidade temperada. Leis e sentenças estrangeiras, elas podem sim ser aplicadas dentro do nosso território nacional com algumas ressalvas. Sentença deve ser passada pelo STJ e assim por diante. Mas existe a possibilidade de a gente colocar dentro do nosso normativa leis estrangeiras também. Ok? Gente, essa foi a primeira aula de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, abrindo aí o curso de Direito Civil para você que está estudando para a ordem. Espero você na próxima aula. Um beijo!